Salve, salve turma! Tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor Luiz Gustavo e na aula de hoje eu vou ensinar para vocês o que é função linear, funções que caem muito no vestibular, no Enem. Então vem comigo que você não vai sair desse vídeo sem entender de fato o que é uma função linear. Bora comigo! Então galera, deixa eu explicar aqui qual que é o objetivo da aula de hoje e como que a gente vai fazer tudo isso. Primeiro, a gente vai partir de um exemplo mais simples, um exemplo mais prático, e no final do vídeo a gente vai chegar na definição de fato do que é uma função linear, que é alguma a definição, né, é sempre algo mais pertence aos, não sei o quê, pertence aos reais, então é algo mais abstrato. Então, para a gente chegar nisso, nesse rigor matemático, para você entender e você conseguir definir, dizer o que é uma função, primeiro vamos com calma, vamos partindo de um exemplo mais simples, para que esse caminho para você chegar na abstração seja mais fácil. Vai ser difícil, matemática não é fácil, mas prometo aqui facilitar o seu caminho nos seus estudos. Deixa o livro um pouquinho de lado e vem para o vídeo comigo. Então bora lá, turma. Nós temos aqui um exemplo que eu vou trazer para vocês, que é esse aqui. Imagine que tem um robô superveloz chamado Chape, que participa de uma corrida. Ele tem uma velocidade constante de 2 metros por segundo e sempre começa do ponto de partida. A. Onde Chape estará após 4 segundos? B. E após 6 segundos? 6 segundos. Então, beleza. Eu deixei algumas coisas importantes aqui já em negrito, que é como a gente vai interpretar essa questão. Olha lá. Ele tem uma velocidade constante de 2 metros por segundo. O que isso quer dizer? 2 metros por segundo. Que a cada segundo ele percorre 2 metros. Ou seja, se foi 1 segundo, passou 1 segundo, ele percorreu 2 metros. Passou 2 segundos, ele percorreu 4 metros. Tá bom? E o ponto de partida dele... Aí continuando ali, perdão. E sempre começa no ponto de partida. Se é o ponto de partida, quer dizer que é o T0. Se ele está saindo de repouso e está começando a andar, ponto de partida, não percorreu nada, está ali em negrito, 0 metros. Tá bom? Onde Chape estará após 4 segundos? Aí a gente vai preencher essa tabelinha aqui, tá? Eu vou fazer isso com vocês, que tá aqui. Isso acho que vocês já devem ter entendido, né? Se não passou tempo algum, não percorreu nada. Passou 1 segundo, percorreu quanto? 2, porque é 2 a cada segundo, né? Passou 2 segundos, então é 4. Passou 3 segundos, professor. É isso mesmo que você tá pensando, é 6. Passou mais. 8, 10, 12 e assim por diante. Então, o que a gente tem aqui é o espaço em função do tempo. Onde a minha variável é o tempo e o 2 é o coeficiente. Então, essa seria a estrutura. Isso descreve o comportamento desse exemplo, dessa função. Tá legal? Por exemplo, se o t é 0, percorreu nada, está no ponto de partida, não andou nada. Se o t é 0, vamos por aqui, vamos escrever isso. Se o t é 0, se o t é 0, vai ficar 2 vezes 0, ou seja, 0. Ou seja, não andou nada, 0 metros. Agora, se o t for 1, então S, quando o t for 1, 2 vezes 1, 2. Então, nós temos que se vai ser, quando o t for 1, S em metros vai ser 2, que é o que a gente tem aqui, ó. Tá bom? E isso aqui é um par ordenado, para um gráfico que a gente pode construir também, para ver que o comportamento disso é linear. O que quer dizer que o comportamento disso é linear? Que ele não oscila, tá bom? Olha só o exemplo aqui do gráfico. Vamos notar esse gráfico? Você já viu lá, né, quando estudou o gráfico, o plano cartesiano, aqui é y e aqui é x, né? Isso mesmo, professor, a gente viu isso aí a gente já sabe de cor. Beleza, então você tá arrasando, garoto. Então, olha só, ao invés de x e y, vamos trazer isso para o exemplo que eu trouxe para vocês. Aqui é o S, que está em metros, e aqui é o t, que está em segundos. Tá legal? No primeiro caso, se a gente pensar aqui que, beleza, não passou tempo algum, ou seja, ele não andou nada, nós temos que o nosso primeiro par ordenado é 0, 0. Por quê? Porque quando t foi 0,
meu S foi 0. Ou seja, meu par ordenado, que a gente também pode escrever x e y, ou, que seria a mesma coisa, trazendo para o contexto aqui do nosso exemplo, TS, tá? Nosso primeiro aqui seria igual a 0, 0. Tá? Então, seja no ponto de origem do gráfico, que a gente chama. Para traçar uma reta, a gente precisa de 2 pontos. Então, se precisa de mais pontos, pode ser aqui, ó, vou pegar a tabelinha para vocês aprenderem a consultar isso também, tá? 2 e 4. Beleza? Então, quando andar aqui, deixa eu ver, 2 e 4, quando o T for 2, 1, 2, 3, 4, a gente tem esse ponto aqui. Aí agora a gente consegue traçar uma reta, ligar os 2 pontos. O professor pode continuar desenhando os pontos? Pode, mas você só precisa de 2 pontos para traçar uma reta. Por exemplo, aqui, ó, 1 e 2, T sendo 1, e aqui 2, e Y sendo 2. YS, você tem 3 pontos. E pode continuar, isso vai descrever o gráfico dessa reta aqui. Então aí você vem com sua régua, e você vai ligar os pontos. Vocês entenderam, moçada? E aqui você tem um comportamento de uma função linear, quer dizer que ela não oscila, ela se comporta como uma reta. Tá legal? Agora perceba uma coisa. A função linear, ela tem uma estrutura base, que é essa daqui, ó. Que é essa daqui. Nos livros de matemática, você pode encontrar isso assim. F de x é igual a AX, e é isso. Ou você pode encontrar que é y, que é igual a x. Nesse caso aqui, nesse contexto que a gente trouxe aqui, a gente chamou de essa em função do tempo, pelo exemplo que eu trouxe para vocês. Nos livros de matemática vocês podem encontrar isso aqui. Tá legal? Vamos voltar lá para finalizarmos e entender qual que é a definição de uma função linear? Vem comigo aqui, ó. A gente fez o gráfico. Então, ó, para finalizar, definimos a função linear, bem como a sua estrutura que eu falei para vocês agora há pouco. Definição. Uma relação é chamada de função linear para cada x pertencente aos reais associa um elemento a x. O que isso quer dizer? Para cada valor para minha variável x, 1, 2, 3, 4, no meu eixo do y, eu vou ter o valor dessa variável multiplicado pelo coeficiente a. Saca? Que foi o que a gente fez. Por exemplo, volta lá. A gente tem uma variável, que nesse caso é a variável t, que é tempo. Nós temos o coeficiente ali ao lado dela, que é o coeficiente angular. A gente vai ver mais isso quando a gente tiver uma aula sobre gráficos, que vai corresponder ao meu y. Então, eu vou multiplicar a minha variável t vezes esse coeficiente, e isso vai me dar um valor que eu vou colocar no eixo do y. Isso é a estrutura de uma função linear, isso é a definição de uma função linear. Galera, se vocês curtiram o vídeo, nos sigam aqui que isso vai estar ajudando bastante o nosso canal a crescer. A gente finaliza a aula por hoje, compartilhe com os amigos de vocês. O Enem está chegando, os vestibulares estão chegando, a gente já está no meio do ano, então vocês precisam se preparar. Isso é um conteúdo que cai bastante. Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau.